O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mais ou menos a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta é a 3ª vez que Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós precisamos ouvir a voz de Deus e, ouvindo a voz de Deus, praticar o que Ele nos pede. Olha, meu querido irmão e irmã, quando Jesus lá atrás, lá no início, não é? Ele chama os discípulos, ele vai dizer: olha, a partir de hoje, vocês não são mais pescadores de peixe. A partir de hoje, eu os vou formar, eu vou os orientar, eu vou tratá-los com muito carinho, para que a partir de hoje, vocês se tornem pescadores de homens. E conviveram com Jesus, e seguiram as suas palavras, os seus ensinamentos. Mas, meus queridos, depois que Jesus ensinou para eles, contou para eles que ia passar pela via crucis, ia sofrer muito, ia ser rejeitado, ia ser pregado numa cruz, que ao 3º dia ressuscitaria, aqueles discípulos ali, eles ainda não tinham entendido. Depois Jesus vem, ressuscitou, é Páscoa, estamos aí na 8ª da Páscoa, e os discípulos ainda em dúvida, A gente viu os discípulos de Emaús, só reconheceu Jesus ao partir o pão. Aí depois estavam reunidos, Jesus apareceu, Tomé pediu para colocar a mão na ferida. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos ter uma fé firme, nós precisamos ter uma fé verdadeira. É claro que os discípulos aqui ainda estão assim meio confusos e tal, mas a palavra de Deus em nossas vidas, ela é tão contundente, ela é tão forte
que mesmo em dúvida, apesar de uma noite inteira sem pescar nada, aquele homem que até então eles não tinham reconhecido como Jesus, falou de uma forma assim tão contundente, tão forte, que eles não duvidaram, lançaram as redes. Só depois que aquela rede cheia, a 100 metros da praia, não é? Onde ali ia achar tanto peixe, se não fosse a providência de Jesus, a providência divina. Ali então eles arrancam 153 grandes peixes. E eles não perguntavam nada, porque perceberam que quem estava diante deles, pela terceira vez, era Jesus ressuscitado. Meu querido irmão, duas mensagens. Primeiro, ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Depois, não desobedecer. De partir de hoje, vocês não são mais pescadores de peixes, mas de homens. A partir de hoje, os milagres, as curas, as ressurreições que eu realizei, vocês realizarão em meu nome. Meu irmão, minha irmã, somos nós hoje, eu, você, somos cada um de nós os responsáveis para levar esta palavra de fé. Nós precisamos, com fé, meus queridos, com confiança, porque se a gente for falar por falar, a gente não vai converter ninguém, a gente não vai arrastar ninguém. Mas se nós dissermos ao outro, converta, crede no Evangelho, Jesus ressuscitou, Jesus está no nosso meio, aí sim, vamos converter muitos e muitos a Jesus, amém? Que assim seja. Olha, quero desejar a todos vocês mais uma vez feliz Páscoa e que nós tenhamos coragem de ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Que assim seja. Amém.